Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula nós vamos falar sobre expressão numérica. Portanto, os objetivos desta aula serão resolver expressões numéricas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Mas, numa expressão numérica, você saberia por onde começar? Ou seja, qual operação você deve resolver primeiro? Vamos entender um pouquinho sobre a hierarquia das operações na expressão numérica? Veja, quando nós temos uma potência numa expressão numérica, nós devemos dar prioridade a ela. Nós devemos resolver primeiro a potência e depois as demais operações. Lembrando o que é uma potência. Olha só, a potenciação ela é uma operação que surge como uma espécie de simplificação de uma multiplicação quando ela é muito repetitiva. Por exemplo, se eu tenho 3 vezes 3, eu posso simplificar ainda mais essa operação. Como eu tenho 2 fatores iguais, que se repetem 2 vezes, eu posso substituir 3 vezes 3 por uma potência, que é 3 elevado à segunda potência, tá? Então, 3 elevado à segunda potência é igual a 9. Então, lá na multiplicação, nós chamamos esses valores que se repetem de fatores, tá? Só que na potência, ele recebe nomes especiais. Por exemplo, esse 3 aqui, o valor que vai se repetir, eu chamo ele de base. E esse 2 pequenininho aqui, eu chamo ele de expoente. Então, a base é o valor que se repete, e o expoente, ele vai determinar quantas vezes essa base vai se repetir, tá? Então, como o nosso expoente é 2, eu sei que a minha base vai se repetir só 2 vezes. Eu vou fazer 3 vezes 3. E esse 9 aqui, o resultado final da potenciação, é o que nós chamamos de potência, ok? Agora, observem essa imagem. O que esta imagem sugere para vocês? Olha só, eu tenho um sinalzinho de mais, o mais está abrindo a porta e está falando assim, ó, depois de vocês. E olha para quem que ele está falando isso. Ele está falando primeiro para potência, para multiplicação e para divisão. Então, o que essa imagem sugere para vocês? O que isso tem a ver com as expressões numéricas? Bom, ela tem tudo a ver. Esse sinalzinho de mais, que está representando a operação de soma, está dizendo assim, que primeiro eu tenho que dar prioridade para a potência. Então, depois que eu resolver as potências, aí sim eu vou resolver as operações de multiplicação e divisão na ordem em que elas aparecem. Mas como assim na ordem em que elas aparecem? Bom, depois que eu resolvi a potência, se tiver uma divisão primeiro na frente da multiplicação, eu vou resolver a divisão e depois a multiplicação. Mas se tiver a multiplicação primeiro, eu vou resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, certo? Então, gravem isso. Resolvo as potências, ok. Eliminei a potência, eu resolvo multiplicação e divisão na ordem em que essas operações aparecerem, ok? Então, observem a hierarquia das operações nas expressões numéricas. Olha só, primeiro eu resolvo todas as potenciações. Então, eu vou resolver uma expressão numérica. Primeiro passo, eu vou observar se eu tenho potências para serem resolvidas nessa expressão numérica. Se eu tiver potência, então eu vou resolver a potência. Ok, resolvi a potência. O segundo passo é resolvermos as multiplicações e as divisões, olha lá, na ordem que aparecem, tá?
Resolvi multiplicação e divisão, aí sim, eu vou deixar por último as adições e as subtrações na ordem em que elas aparecem. Então é simples, para resolver as expressões numéricas, eu resolvo primeiro a potência, depois divisão e multiplicação e por último soma e subtração, tudo bem? Bom, vejam então esse exemplo, como é que a gente pode resolver? Olha só, eu tenho 2 elevado à quarta potência dividido por 4 mais 3 elevado à segunda potência vezes 10. Bom, primeiro vamos identificar quais são as operações que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho uma potência, divisão, soma, potência e multiplicação. Por quem a gente começa mesmo? Então, nós começamos pelas potências, por 2 elevado à quarta potência e por 3 elevado à segunda potência, ok? Então, vamos lá. 2 elevado à quarta potência é quanto? É 16. Então, coloquei o 16 aqui. 3 elevado à segunda potência é 9, então eu coloquei o meu 9 aqui, ok? Pessoal, dá uma olhadinha agora nas operações que restaram. Ó, restou uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Veja que agora, depois que a gente resolve a potência, a prioridade é resolvermos a divisão e a multiplicação. Como a divisão está na frente, eu resolvo primeiro a divisão e depois a multiplicação, ok? Então, vamos lá, ó. 16 dividido por 4 é 4 e 9 vezes 10 é 90. Então, restou aqui uma soma e aí eu realizo a soma por último. Então, eu vou fazer 4 mais 90, 94, certo? Bom, então agora vamos ver se vocês realmente aprenderam a resolver as expressões numéricas. Olha só. Resolva a seguinte expressão numérica: 7 ao quadrado menos 40 mais 18 dividido, isso aqui é um sinal de divisão, dividido por 3 elevado à segunda potência menos 10 elevado a zero. Então, só lembrando, pessoal, todo número elevado a zero, né? Toda base com expoente igual a zero, resultado sempre será igual a 1. Então, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem a expressão e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos fazer a correção do nosso praticando 1? Então, olha só, o primeiro passo é identificarmos quais são as operações que fazem parte da expressão numérica. Então, eu tenho potência, subtração, soma, divisão, potência, subtração e potência novamente. Nós já sabemos que primeiro a gente começa pelas potências, não é mesmo? Então, olha só, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, né? Cuidado, isso aqui não é 7 vezes 2, tá? Não confundam potência com multiplicação. Então, 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7 e que vai dar 49. Tá? Percebam que o que eu não resolvo, eu vou abaixando aqui, tá? Então, a subtração, por enquanto, eu não vou resolver. A soma também não, então eu abaixo. Dividido por, olha lá, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9, menos 10 elevado a zero. Então, lembra da dica que a professora deu antes? Todo número elevado a zero, toda base com expoente zero sempre vai ser igual a 1. O expoente é zero, você já sabe que o resultado é 1, ok? Então, nós resolvemos as 3 potências. Então, agora restou subtração, soma, divisão e subtração de novo. E aí, quem a gente resolve mesmo? Agora, nós resolvemos a multiplicação e a divisão, na ordem que elas aparecem. Só que aqui nesse caso, nós só temos a divisão, né? Então, nós vamos resolver a divisão, só a divisão por enquanto. Então, olha só, 18 dividido por 9 é 2. E o que restou? Restou subtração, soma e subtração, beleza? Bom, então agora a gente resolve essa continha, a gente resolve a subtração e a soma na ordem em que elas aparecem. Então, sobrou a subtração, então vamos fazer lá, o 49 menos 40. Quanto que é 49 menos 40? É 9, né? Ok, 9. Aí o que eu ainda não calculei, eu vou abaixando. Então, ó, 9 mais 2 menos 11. Então, 9 mais 2, 11, né? Sobrou uma soma e uma subtração. Então, eu resolvo na ordem que elas aparecem. Apareceu a soma primeiro, eu resolvo a soma primeiro. E, por último, a subtração. Então, eu vou fazer 9 mais 2, 11. 11 menos 1, 10. Então, o resultado dessa expressão numérica vai ser igual a 10. Tudo bem? Bom, veja então o praticando 2. Olha só, decomposição e composição de números. Que número é esse? Então, tem uma expressão numérica aqui para vocês resolverem. Percebam que vocês têm aí, ó, multiplicação, potência e soma, tá? Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês resolverem esse praticando 2. E na sequência eu volto para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Pessoal, então observem aqui no Praticando 2. Olha só. Observem que é a mesma sequência de operações. Então, eu tenho multiplicação, potência, soma. Multiplicação, potência, soma, tá? Então, eu tenho várias somas do produto de números com potências, né? Números naturais com potências. Então, como que eu posso resolver essa expressão? Eu posso fazer uma decomposição. Como assim uma decomposição? Eu posso resolver cada termo desse, tá, da soma, separadamente e depois realizar a soma. Só que, claro, respeitando a hierarquia das operações numéricas, tá? Então, primeiro eu vou fazer a potência, depois a multiplicação e, por último, as somas. Olha só como eu organizei essas informações. Então, eu peguei cada termo desse da soma, né, e atribuí uma cor diferente. Então, ó, eu tenho 5 vezes 10 elevado ao cubo. Primeiro, nós vamos resolver a potência. 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Então, 10 ao cubo é 1000. Então, eu tenho 5 vezes 1000, 5 vezes 1000, 5.000. Ou 5 unidades de milhar. As duas formas estão corretas, tá? Agora, eu vou pegar o segundo termo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou resolver primeiro a potência. Então, eu vou fazer 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 6 vezes 100, 600 ou 6 centenas, que é a mesma coisa, tá? Aqui, 7 vezes 10 elevado à primeira. Bom, todo termo que tem expoente 1, ele vai repetir uma única vez, né? Então, eu posso dizer que toda base com expoente 1 vai ser ela mesma, vai dar o mesmo resultado. Então, 10 elevado a 1 é 10. E 7 vezes 10, 70. Então, 7 dezenas ou 70, tá bom? E aqui, pessoal, ó, 8 vezes 10 elevado a 0. Lembra que a professora falou anteriormente? 10 elevado a 0 é 1. Então, todo termo com expoente 0 vai ser igual a 1. Então, eu tenho 8 vezes 1, 8. Então, 8 unidades, tá? Agora, a gente soma. Então, 5.000 mais 600, 5.600. Mais 70, 5.670. Mais 8, 5.678, tá? Então, olha aqui o número escrito por extenso, né? 5.678, tá? Então, esse é o resultado do nosso Praticando 2. Ele poderia ser resolvido assim também. Mas se você resolveu de outra forma e chegou no mesmo resultado, tudo bem, parabéns, ok? Tá? Então, eu poderia também, ó, ter feito assim, dessa maneira, como a gente fez lá no Praticando 1, ó. Resolve primeiro as potências, depois multiplica e por último soma, tá bom? Certo? Bom, nessa aula nós resolvemos expressões numéricas envolvendo todas as operações matemáticas, potenciação, divisão, multiplicação, soma e subtração. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!